Olá, como vai? Sou Carlos Barroso. Esta edição especial de Cena Política comemora a passagem do ano e a perspectiva de novos debates em 2014. Iniciado em maio último, o programa inaugurou de forma precursora o debate das sucessões presidencial e estadual. Em mais de 30 edições, discutiu os bastidores políticos e os rumos da eleição antecipada. Logo no início, em junho, surgiram as manifestações, com as pessoas nas ruas tentando a tarefa difícil de mudar o Brasil. Cena Política discutiu esse cenário das ruas, com cientistas políticos, sociólogos, parlamentares e jornalistas. Nesta edição, vamos mostrar um pouco do que foi o Cena Política em 2013. As manifestações de junho levaram centenas de milhares de pessoas às ruas, provocando um impacto nas um tanto arcaicas instituições políticas brasileiras. Veja um trecho do debate. Essas manifestações que estão envolvendo aí classe média, eu vi essa notícia até descendo pessoas do morro, intelectuais, historiadores, todo tipo de profissionais, naturalmente vão chegar a um ponto, vão modificar alguma coisa nesse país. Mas é um ponto que ainda não se sabe onde vai, como fica. Ou mesmo se pode circundar no mesmo lugar, né? E ficar tudo como dantes. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu vou começar pela última parte. Mesmo que esse movimento comece a se esgotar nas próximas semanas, digamos assim, próximos dias, ele vai marcar profundamente a vida das pessoas que entraram nessa manifestação, principalmente a maioria jovem, que nunca tinha participado da política. Eu fico imaginando, quando eles tiverem a minha idade, que eles vão estar falando para os filhos, para os netos, olha, não foi bem assim que estão falando, eu estava lá. Isso eu não tenho dúvida que a força da rua e a força que eles perceberam que eles têm, isso vai modificar a vida deles, de pessoas que se queixavam talvez, mas estavam lá na internet o tempo inteiro, tweetando, agora não, né? Agora eles estão na rua e estão aprendendo. Eu acho que a rua, nesse momento, é inclusive uma escola política para essa juventude. Bom, o que eu queria falar é que eu acho que nós temos uma dinâmica interna dessa mobilização que talvez valha a pena a gente frisar um pouquinho, que com isso talvez a gente perceba que em uma semana teve uma série de mudanças. Como é que começa o movimento? Começa com uma articulação que já tinha sido iniciada em 2005, que era um movimento pelo passe livre, que foi criado no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2005. Havia uma articulação nacional, mas de uma certa maneira pequena, e aí ela estoura na quinta-feira, antes das grandes mobilizações em São Paulo. E o ataque, o enfrentamento da Polícia Militar Paulista foi desmedido e aquilo chocou demais mães, jovens. Você não acha que a truculência que atiçou não foram as reivindicações, aquela coisa que estava emergindo, que estava hibernando, não? Pois é, o problema é que havia um substrato, sem dúvida nenhuma, mas o impacto da violência contra jornalistas, cegando o jornalista, uma outra jornalista aparecendo com o olho saltado, inchado. 7 jornalistas receberam bala de borracha, além de outras pessoas, né? E uma truculência assim, desmedida, assim, uma falta de respeito com o cidadão. Eram jovens, né? Não estavam ali depredando, fazendo nada. Aquilo se alastrou nas redes sociais. E foi interessante porque eu estava viajando, aí minha equipe começou a mandar mensagem falando, Rudá, entra no Facebook e veja isso. E era assim, uma explosão pela rede social. E aí você começava a perceber que se alastrava pelo país inteiro. O pessoal do Ceará, de Pernambuco, Rio de Janeiro, era uma coisa assim, uma indignação. Eu vi mães falando, se fosse o meu filho que estivesse na rua, como é que eu iria reagir? Assim, houve uma comoção a partir da ação da polícia. A partir daí, segunda e terça-feira, nós tivemos uma mobilização maravilhosa. Eram jovens, segundo o Datafolha, 71% nunca tinha participado de mobilização nenhuma, 84% não tinha nem partido de preferência, muito menos filiação. Eles tinham, naquele momento, uma diferença em relação à média da população, inclusive da idade deles, muito significativa. Eram pessoas de classe média, com nível de instrução mais alto, e uma indignação muito forte em relação ao que eles estavam vendo no país. Mas muitos deles iam como se fosse um carnaval político de rua.
Então iam com muita alegria, cada um levando o seu cartaz. Quem chamava era o amigo, e não era uma organização, não era uma estrutura sindical, nem partidária, nem universitária, diferente, portanto, da campanha das diretas e dos caras pintados, né, que derrubou o Collor, era outra coisa. E, de repente, nós desaguamos na quarta-feira, que é um outro momento, que aí eu resumo aqui para a gente abrir o debate. Quarta-feira começou a disputa interna, pela pauta. E a disputa não foi simples. Começou com a pauta de 5 pontos proposta pelo Anonymous Brasil. Depois, os comitês de atingidos pela Copa também começou a publicar sua pauta, no Rio, aqui em Minas, em Belo Horizonte. E logo em seguida houve um erro estratégico, mas muito significativo, dos partidos formais no Brasil. Na quinta-feira, o Rui Falcão, presidente nacional do PT, cita a onda vermelha, o que foi um erro grosseiro. Queria colocar o PT na rua, né? É um absurdo. O PT tinha que ir para a rua. Mas ele falar em onda vermelha, parecia o Collor falando para vestir verde e amarelo. Ou seja, os meninos estavam falando para ir de branco, verde e amarelo. E o dirigente nacional do PT fala para ir fazer uma onda vermelha. Isso é uma afronta. Eu queria até pegar assim e passar a palavra para a Elcimara, que ela é especializada em partidos, né? Você trabalha com movimentos de partidos, né? Eu acho interessante porque... Eu queria até só te perguntar isso, que a imagem que a gente tem é que os políticos tiveram a imagem derretida e foram para o ralo, né? Hoje o movimento rechaça completamente a participação de políticos, até do PSTU, que é um partido que rachou com o PT na época do mensalão. Até o PSTU foi jogado para fora. E que, inclusive, até onde eu saiba, que eu acompanhei muito pouco o movimento do Passe Livre, eles tinham membros, algumas das pessoas que estavam ligadas ao movimento do Passe Livre, eles acabaram por serem bastante criticados. Mas é interessante, o Rudê, ele acompanhou muito mais o movimento do que eu. Comecei a acompanhar o movimento muito recentemente. Coincidentemente, eu tinha feito uma pesquisa a partir de 2010 e uma das razões da pesquisa era exatamente avaliar qual o voto das pessoas que não haviam votado nos candidatos ganhadores e principais, como o José Serra e Dilma em 2010. E a gente já havia descoberto que existia, sim, é o que a gente estava discutindo, conversando, debatendo e Rudá, e até discordando, uma camada da população brasileira que já se encontrava bastante insatisfeita com a política no Brasil. Você discordaram nisso? Não, a gente concorda desse respeito. Concordo. E aí a explicação é a seguinte, que faz com que pessoas sem lideranças políticas, etc., desarticuladas, com faixa etária reduzida em relação a, não são pessoas maduras no sentido da faixa etária, possam sair de casa e serem mobilizadas via internet. Qual é a pauta? Então, eu acho que esse movimento, ele é um movimento diferente dos movimentos anteriores no Brasil, das diretas, e ele também se diferencia um pouco dos outros movimentos ocorridos na Europa a partir de 2011, onde houve uma série de mobilizações e onde o fundo também era um fundo econômico. A gente tem um problema econômico que pode ter mobilizado as pessoas, só que se fosse uma explicação apenas de fundo econômico, ela não seria suficientemente robusta para explicar essa quantidade de protestos que aconteceram, que vem acontecendo desde segunda-feira. Há algo que me preocupa no movimento, eu sou menos otimista. Eu acho que movimentos sem articulação, sem partidos políticos, que são contrapartidos, que em alguma medida questionam a imprensa, questionam o jornalismo, são movimentos que não são necessariamente democráticos. A pauta da democracia, como eu sou uma pessoa que defende muitas instituições democráticas, tem que ser uma pauta na qual caibam partidos políticos, na qual caibam PSDB, PSTU, DEM, PT. Você não concorda com essa pauta? Eu acho que não é discordar, eu acho que a questão é um movimento que, por alguma razão, tende a rechaçar as instituições democráticas, e o partido é um elo de informação e de intermediação muito importante, é um movimento que, do meu ponto de vista, não é necessariamente democrático. Nem toda manifestação que ocupa a rua é uma manifestação que resulta em avanços democráticos ou resulta em uma pauta democrática. Tem muita pauta democrática ali. É até corajoso você falar isso, né? Porque geralmente as pessoas têm... de qualquer hora até o Maluf está apoiando essas manifestações, né? Não, eu acho que tem uma pauta democrática muito importante. O problema é que a partir de um determinado momento, movimentos sem lideranças,
com um público com pouca experiência política, com pautas extremamente diversificadas. Nós temos um cardápio de ofertas ali, a gente não sabe quem são os grupos que vão capturar e aonde é que isso vai levar. Onde que nós vamos E aonde ficar? é que nós vamos ficar? A partir disso, a gente vai andar em círculos, se a gente vai agora começar a questionar todos os políticos corruptos, muitos são. A política é um meio de ação política. Não se pode fazer uma ação política negando a representação política. Então, eu acho que tem uma pauta em disputa nesses movimentos. Sim, que serão produzidos por falta, inclusive, da legitimidade dos partidos no poder. Quais são os partidos no poder? Todos. O PT está no poder, Agora, o PSDB está no poder. Sim. Agora, eu acho que tem algumas coisas, e eu, inclusive, daqui a pouco vou falar de 3 reuniões reservadas que eu participei ontem e hoje com personagens. Mas tem uma coisa que os partidos políticos brasileiros não perceberam, e daí também uma parte dessa rejeição, que é o seguinte: as campanhas eleitorais, elas são muito caras, são com dinheiro de empreiteiras, de bancos, de empresas de ônibus, e depois os partidos não têm dinheiro para pagar isso. Isso é pago com obras, etc, etc. Então vem a corrupção. Os partidos, eu diria, eles estão numa cilada. Sim. É a cilada da corrupção programada das campanhas eleitorais. A cilada dos lobbies, né? Dos do lobbies, dinheiro. da corrupção programada. Então isso é um problema grave. Gravíssimo, Peninha. Eu concordo com você que seja grave. Tão grave que pode levar a movimentos que questionam as instituições democráticas. Por isso que ele acaba sendo uma base para fazer uma crítica, que pode ser conduzido por um movimento fascista até. Mas a crítica ao partido da estrutura hoje é quase um grito para ser ouvido, porque eles não representam mais a rua, eles representam a si mesmos. Outro fato histórico debatido pelo programa foi o mensalão, com prisão praticamente inédita de parlamentares e políticos que mandaram no país, como é o caso do ex-ministro José Dirceu. Mensalão, mensalinho, esse debate foi artificial, foi etéreo nas outras eleições, foi algo que não pesou. Mas agora tem prisão, mesmo que seja semiaberta, tem a forte cúpula de então do PT presa, com muita polêmica. Desta vez, mensalão, mensalinho vão pesar, vão importar na eleição? Bom, Carlos, antes de mais nada, só fazer uma pequena correção. Eu fui professor da PUC e me afastei em função das atividades que eu vinha desenvolvendo além da PUC, mas nem corrija isso, porque na verdade eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dos quadros, né, do quadro docente da PUC. E eu gostaria até de ter continuado. Não, você não está, né? Mas... eu sou, mas não estou. Mas é o seguinte, Carlos, em primeiro lugar, eu acho que na verdade você colocou a pauta. O que nós temos de diferente? É que uma coisa é você acompanhar um debate do Supremo Tribunal Federal entre ministros muito técnicos, né? E durante um tempo muito grande. Ou seja, o impacto sobre a tua opinião, formação de opinião sobre aquele assunto, ela vai se arrastando e ela vai se desgastando. A outra coisa é quando você tem dirigentes atrás das grades, aparecendo presos e assim por diante. O impacto é muito maior. É o fato e a foto, né? Muitas Exatamente. vezes importa Ou seja, muito mais, aí é uma não há- regra do jornalismo, a foto, o fato e a foto. E é isso mesmo, quer dizer, agora não tem mais como negar. Você pode até discutir se o julgamento foi correto ou não, mas agora eles estão presos. Esse é uma situação. Porém, eu acho que o impacto eleitoral vai ser quase nulo, apesar dessa situação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a ofensiva do PT, logo depois da prisão, foi algo que só remonta à militância dos anos 80, que era uma militância do partido contra tudo e contra todos, era o patinho feio, o outsider do sistema partidário, e cada vez que eram atacados, e eram sempre atacados, eles iam com mais força a ponto daqueles que os atacavam começar a se sentir mal com aquela situação e recuar. E, além do mais, havia sempre a ameaça de sair na rua, de ter a base da sociedade junto. Eu vi de novo, logo depois, no mesmo dia da prisão, nas redes sociais em especial, uma mobilização muito bem articulada
e uma ofensiva a ponto da voz oposicionista, que teria tudo para aproveitar aquele momento da prisão, ficar calada. Quer dizer que a prisão de mensaleiros reativou aquela militância ferrenha do PT? E chegou um momento que eles, é típico dos anos 80, da ação do PT, eles começaram a colocar juristas nos blogs e sites vinculados ao PT, que não são poucos. Eles começaram a colocar fala de juristas atacando Joaquim Barbosa, depois Associação de Magistrado, ou seja, foi criando uma onda gigantesca, até que em determinado momento o Zé Dirceu aparece com um emprego num hotel quase 10 vezes mais, numa função cujo valor é 10 vezes menos do que ele ganharia. Aí, a partir daí, a situação fica um pouco difícil. 10 vezes mais, né? Ele vai ganhar 10 vezes mais do que a média da chefe dele no mesmo hotel, né, de salário dela. Mas, de qualquer maneira, essa é uma situação que inverte um pouco o clima, mas até então estava numa ofensiva muito grande do PT. O debate com o polêmico, ao mesmo tempo muito criticado, mas defendido por uma parcela do eleitorado, o deputado Newton Cardoso. O PMDB, que está dividido em vários estados, há uma debandada ameaçada em 6 estados ao palanque da presidente Dilma, está aqui em Minas Gerais realmente unido? Está com a presidente? Ou se a inflação aumentar e a popularidade dela cair, o PMDB também pode debandar? Tudo bem. Queria começar fazendo um reparo com você. Sim. Bilionário no Sul. Mute. Já fui mais rico. A situação do Brasil hoje é muito difícil. Difícil mesmo. Veja você que eu acabei fechando este ano a siderúrgica, fechando os sucos Gold e a fruticultura. A situação não é boa desse país. Difícil demais. Eu dispensei muita gente de funcionários meus. Uma revelação importante que o senhor faz, né, como empresário. E eu não quero aqui vaticinar o mal. Estamos correndo para dificuldades imensas nesse país. Atentar para isso. A economia nossa está podre, o Brasil não está crescendo nada. Ano passado, 0,9%. Esse ano nem chega a isso. Sim. O Brasil não é uma ilha isolada. A Europa está em crise. O trimestre agora bateu em baixa. Né? O euro está em crise, nós estamos perdendo exportações e não vejo assim nenhum cenário melhor para esse país para melhorar a situação. Significa que na política vai ter muita mudança. Mudanças muito radicais da política, porque a economia está ao lado da política. Então, bem atenção. Nós estamos, esse ano, a ter muitas dificuldades nesse país e que ninguém está falando nisso. Você acha que a política econômica da presidente Dilma é errada? Não é que seja errada, é que o mundo está em crise. Veja você o problema do euro. Veja o problema, hoje na Europa, está viva somente quem? Somente a Alemanha. Um pouco também a Inglaterra. Mas a França está quebrada Portugal, quebrada a Islândia, quebrou a Itália, quebrou a Grécia. Então, e nós do Brasil vamos ter que pagar caro por isso. Não temos como. Eu tive, semana passada, na Argentina, em Buenos Aires, semana passada. Em Buenos Aires. Está lá 9 pesos por $1. O oficial são 5. Então, a Cristina está no chão. Então, é claro que a nossa presidenta está com muito prestígio, sustentada em programas sociais. Agora, nós precisamos nesse país, urgentemente, investir em infraestrutura. O social é importante, mas não resolve. Roberto Campos tem uma política diferente da atual, né? Evidentemente, temos que atentar para a realidade nossa. Houve um descuido com isso, governador? Muito grande mesmo. O PAC não está nessas coisas, não teve investimento em portos, não teve investimento em estradas. E está uma crise anunciada nesse país. Com a sua experiência, governador, boa noite, é um prazer estar aqui. O senhor acha que esse cenário econômico de ameaça de inflação
crise nos Estados Unidos e na Europa, um início de crise também na economia chinesa. Isso pode mudar o cenário, por exemplo, da eleição presidencial para o ano que vem ou não? Pode sim. Não vou falar aqui em China, não, porque a China hoje é dona do mundo. Mas também ela teve um baquezinho nas últimas semanas. Não, a China deixou de crescer a 10% para crescer a 7%. Sim. Não, ela se aproxima de ser o primeiro PIB do mundo. Mas olha bem, a crise mesmo é norte-americana. A China tem lá para receber 3 trilhões de dólares, não recebe porque não é vantagem para os Estados Unidos pagar e a China receber. Não perde o mercado. Né? Mas olha bem, o resto do mundo está quebrado. Na Alemanha, a juventude alemã já está reclamando desses empréstimos, da sustentação do marco, do ex-marco, né, para o euro, para ajudar a economia mundial. Isso é de um poço, não é sem fundo, não. E aqui no Brasil, nós temos 2 elencos, 2 elos líderes para a economia, que é a soja para a China e o também minério de ferro. Se quebrar isso, se cair isso, o Brasil quebra. O governador, não temos outra solução, não. E Minas, que tem tido também bons resultados na relação com a China, inclusive exportando minério, pode sofrer se houver algum abalo na China? Inteiramente, nós somos o primeiro a sofrer. Minas Gerais é a primeira a erguer, a primeira a cair. O governador, eu direcionando um pouco aquela pergunta que ele fez, se vai ter um baque aí no palanque da presidente Dilma. Houve aí uma pesquisa reservada, mostrada à presidente, isso foi revelado por fontes lá do Planalto, que mostram que a presidente, o último Ibope que ela teve, há menos de 3 meses, ela bateu em popularidade lá em cima, 79%, um recorde. Mas agora ela já está vazando água, já teria perdido 10%. O senhor acha que essa crise vai acertar o palanque da presidente Dilma? A presidente não é política. Ela não é política. Ela não faz nenhuma questão de Senado, recebe nenhum deputado, recebe ninguém. Ela acha que pode governar sem um Congresso, é algo que a gente ouve constantemente de queixa, inclusive de quem é aliado e gente do próprio partido dela diz isso, né? Sarney pediu ela para receber o filho dele. E não conseguiu? Conseguiu, mas tem que calcular, que é absurdo. Não dá de aspas para todo mundo. Né? E agora não recebe deputado. O governo é um triunvirato de mulheres que manda ali, ou não vale nada aquele palácio, tem muitas mulheres. E, na realidade, ela não ouve ninguém. Ela não quer conselhos. E isso tudo está afetando naturalmente a candidatura dela? Não sei errar sozinha, dizer. Ela não quer conselho. Ela está lastreada de quê? Na posição dela, no ranking dela de aceitação popular. Agora, isso tem um fim. A economia, viu, Pena? Sim. Está assim com a política. Sim. A economia cai a política, não tem dúvida nenhuma. Sim. Não tem nenhuma dúvida. Se o dólar começar a crescer, a inflação subir como está subindo, a classe média sofrendo já, a classe média não tem recurso mais, quem ganhava aí 10 mil reais por mês, hoje não está tentando sustentar, cortou o restaurante, está cortando as viagens ao exterior e está já voltando para restaurantes populares. E tanto que... Bandejão da classe média. Tanto que eu tenho observado nas últimas semanas que o senador Aécio Neves, ex-governador, ele está com um discurso mais econômico do que político. Ele está analisando muito a economia e falando muito da inflação exatamente por esse problema que o senhor apontou. Não tem assim... Aécio é aqui em Minas um caminhão, uma carreta. E um Volkswagen lá fora. Não se iluda, não. Aécio Neves não chega longe, ele não tem fôlego. Acha que não dá para mudar isso de agora até outubro de 2014? Aqui ele manda. Lá fora ele é uma coisa... Ele não apareceu em Brasília até hoje. Não disse por que veio. O Senado da República não é respeitado como era um grande espaço, né? Ele subiu. E é claro que ele pegou agora um cargo de vice-presidente do PSDB, mas ele não vai longe, não. Mas e o apoio do Fernando Henrique, do Alckmin, isso tudo não pesa? O Alckmin não apoia ele, nem o Serra. Mas o Fernando Henrique apoia, e o Alckmin ano passado. A preocupação que hoje a presidenta tem não é com a Aécio, não.
Com Eduardo Campos. É com Eduardo Campos. O senhor acha que ela... O inimigo dorme ao lado, mora ao lado, né? Mora ao lado. É aliado. Esse sim é um governador novo, inteligente, bem nascido, neto do Arraes, Sim, tem raiz política, sim. sabe fazer política, está uma boa bancada ao lado dele. Mas O isso não pode PMDB em confundir. 6 estados já está ameaçando demandar para lá É, dentro, né? tá, infelizmente sim. Agora, Desculpe. é só vou verdade, é verdade. Você não acha que isso pode confundir o eleitor, uma candidatura do Eduardo Campos? Porque Eduardo Campos foi ministro do presidente Lula da Ciência e Tecnologia em 2004 e 2005, é de um partido que integra o governo, que tem, acho que 2 ministérios, se não me engano. E aí, em 2014, aquele que era o aliado, de repente aparece como candidato. Você acha que isso em algum momento pode confundir o eleitor? Pode. Só completando, o tiro pode ser pela só culatra? completando a pergunta dele. Ou ele não pode, por exemplo, ser vice da Dilma e candidato em 2018? Não é esse não, Peninha. Tem uma outra força, que vocês não falaram aqui agora, que é a Marina. Sim. A Marina está Eu ia com entrar nesse 38% da pesquisa e na próxima pesquisa ela vai subir mais ainda. Olha, a Marina, sim. Se a Marina conseguir registrar o partido dela, nós vamos ter certamente segundo turno. Debatemos também o mundo das pesquisas eleitorais com o presidente do Instituto Vox Populi, um dos mais influentes do país, o cientista político Marcos Coimbra. Coimbra, eu vou falar aqui rapidamente essa pesquisa que é do MDA, em tempo, sobre esses cenários. Fernando Pimentel sempre na frente. 31 contra 19 de Márcio Lacerda, ele com 36 contra 12 de Pimenta da Veiga, e Pimentel também com 42 contra 8 de Clésio Andrade. Parece que, sem dúvida, o PT já colocou o bloco na rua e é natural que o candidato, o ministro, vá à frente nas pesquisas. Mas como você está analisando o quadro, a perspectiva desse quadro, como é que vai chegar? Acho que o Pimentel está começando com uma nítida vantagem e, no meio político, ele é considerado favoritíssimo. Até porque ele é um candidato natural de um lado e não existe uma candidatura natural do outro lado. Digamos, o outro lado representado pelo grupo político que controla o governo do Estado há muitos anos. Tem uma candidatura que parece que está se subsaindo, né, do ex-ministro Pimenta da Veiga. Não, acho que no meio político é considerado o nome mais provável na chapa do PSDB. O Pimenta tem muitas qualidades, mas ele também passou muito tempo fora de Minas, morando fora do Estado, atuando profissionalmente e até fora de Minas e com uma pequena atuação até na política mineira. É por isso que eu estou dizendo que não existe uma candidatura natural. Ao contrário, quando o Aécio terminou o segundo mandato, havia uma candidatura natural do vice-governador que poderia sucedê-lo. Você acredita que essa vantagem que o Pimentel está apresentando nessas primeiras pesquisas sobre a sucessão estadual, essa vantagem considerável, por sinal, ela tem a ver com o clima interno do PT neste momento, ou seja, o PT que sempre brigou, não é? E perdeu a prefeitura na última eleição porque brigou. Né? Você acha que tem a ver com essa certa unidade do PT agora ou não? Eu acho que tem, né? Quando eu disse que era uma candidatura natural, é também por isso. O PT está unificado, muita gente acha que está na hora de dar uma chance para esse outro grupo que durante tantos anos fica disputando a eleição, mas nunca chegou no Palácio da Liberdade. Em suma, tem uma candidatura natural e não tem do outro lado. Essa é, em grande parte, a razão que faz com que essa vantagem do Pimentel nas pesquisas, mesmo considerando a distância, tem que ser vista como uma vantagem relevante, apesar de tudo. Não esquecendo que o Pimentel ainda tem por onde crescer, porque ele também é um político com uma presença e um nível de conhecimento muito maior na capital, na região metropolitana e nessa região central de Minas,
do que no Triângulo, do que no Vale de Jequitinhonha, do que na zona da mata, enfim, ele tem por onde crescer. Estou dizendo que os outros também, e ele mas sabe ele disso, pode. porque ele começou a andar por todas essas regiões que você falou aí agora. Ele está viajando pelo norte de Minas, está viajando pelo Triângulo Mineiro, está viajando É natural. Mucuri, ou seja, ele está teleguiado por essas informações e está realmente caminhando muito. Coimbra, eu quero dar uma virada na nossa conversa aqui, para você fazer uma avaliação. Eu fui procurar seu nome no Google e vi o que se fala de você, como todos nós. Tem gente que aplaude, tem gente que atira. E eu queria saber de você qual a importância da rede. Nós estamos citando já alguns prováveis candidatos aqui em Minas, todos eles têm algum rabo que chega próximo da Praça 7, e essa coisa vai vir muito à tona agora nas eleições. Qual a importância da rede social nessa próxima eleição, você acha? É difícil estimar, mas eu acredito que vai ser, que vai ser maior do que nas eleições anteriores, é óbvio. Cresceu muito a quantidade de pessoas que usam as redes sociais frequentemente e provavelmente isso vai se refletir na eleição. Até agora, nós não tivemos nenhuma eleição brasileira relevante decidida pela rede. Nas redes sociais. Mas está cada vez aumentando mais a influência dela. Eu acho, é puro, vamos dizer assim, especulação, que nós teremos um papel muito relevante na eleição do ano que vem. Coimbra, você falava do Pimentel, que já está aí com o bloco na rua e está com os números melhores, mas eu queria te perguntar, você acha que o lado do governo, né, o lado tucano, com o apoio de Aécio Neves, que vai ser candidato à presidência da República provavelmente, e é o grande eleitor aqui de Minas Gerais, com a máquina do governo, vai conseguir equilibrar esse jogo aí para meados aí no ano que vem? Não, quer dizer, repara, hoje os números são muito desiguais. Né? Qualquer pesquisa dá o Pimentel na casa de 40 e é a primeira vez que eu vi um número com o Pimenta desse tamanho foi nessa pesquisa recente. Nas outras que eu conheço, ele ficava abaixo. Todos os candidatos do PSDB ficam abaixo de 10 pontos. Então, mais de 40 contra menos de 10. Uma vantagem muito grande. Isso é óbvio que não é realista. É evidente que ao longo de agora até o ano que vem, essa candidatura vamos dizer, tucano, vai crescer. A discussão é quanto. Né? E há uma outra discussão. O Márcio Lacerda seria candidato? Você acha que poderia ser? Eu acho que ele não... O seu sentimento, a sua informação? A impressão que eu tenho é que ele dá sinais de que não pretende dar uma guinada na vida dele. Ele já teve que se reciclar para aceitar a candidatura a prefeito. Ele disputou a reeleição em grande parte porque ele foi colocado contra a parede. Nem sei se ele queria mesmo a reeleição, por especulação. E ele é um homem muito realizado em outros aspectos. Eu não sei se ele pretende agora, nessa altura da vida, enveredar por esse caminho de uma disputa ao governo do Estado, em que ele tende a ficar no meio de duas forças maiores que ele, né, que são, de um lado, uma candidatura do PT já muito bem estruturada, do outro, uma candidatura apoiada pelo Aécio, que tem tudo para crescer. Eu não sei se o Márcio opta por deixar a prefeitura, com 1 ano e pouco apenas de ter tomado posse do segundo mandato, para uma aventura. Porque é uma aventura, em Minas, nas condições atuais, querer ser o Tércios. Não tem muito lugar para Tércios na política mineira hoje. Mas o Eduardo Campos, do PSB, certamente precisa ter um palanque em Minas Gerais. Né? Isso não forçaria uma decisão do Márcio no sentido de... Eu não sei se o Márcio é tão mais, digamos assim, leal ao Eduardo Campos ou mais ao Aécio. A vinculação dele com o Eduardo Campos é
puramente teórica. Na verdade, a relação dele nem é com o Márcio, nem é com o Eduardo Campos. A relação dele com o PSB era com o Ciro Gomes. Claro, muito Não é? maior. O Ciro Então, foi... a relação Que chutou o balde agora do PSB. Né? que saiu do PSB. Divergia exatamente da candidatura do Eduardo Campos. Então, quando no final da eleição de 2012 se falou que o Márcio Lacerda era um nome, marcava uma vitória do Eduardo Campos, conversa fiada. Claro. Aqui em Minas, ninguém viu a vitória do Márcio Lacerda na reeleição como vitória do Eduardo Campos. O Eduardo Campos não era minimamente conhecido pelo eleitor mineiro. Você acha que o PSB pode não lançar um candidato aqui, mas lançar para presidente, não ter um palanque aqui, apoiar o candidato de Aécio numa tentativa aí de aconchambrar, né? Não sei. A candidatura do Eduardo Campos tinha começado, o projeto de candidatura presidencial do Eduardo Campos era poder ganhar o voto que ele achava que o Aécio não conseguiria obter. Tanto é que o Eduardo Campos foi se colocando cada vez mais perto dos partidos e das lideranças que antes sempre estiveram com o PSDB. A maior parte das lideranças do DEM, tipicamente o Ronaldo Caiado, que era o homem do Eduardo Campos para o assunto de agronegócio. Quando a Marina foi para lá, o Eduardo Campos teve que se reorganizar. Eu não sei se foi uma coisa que estava dentro do projeto político do Eduardo Campos. Então, em Minas, eu não sei como é que isso vai acontecer, porque estava bem organizado. Agora, confundiu. Eu não sei se vai ser coerente com o que me falou um dia, mas o Júlio Delgado, que hoje é o atual presidente do PSB, me disse que assumiria o partido inclusive com essa missão. Se preciso fosse, ele ia ser candidato aqui para fazer palanque para o Eduardo. Acho que politicamente... Isso é mais provável. Politicamente é óbvio, lógico que o Eduardo tem que ter um palanque aqui. A discussão é se o Márcio Lacerda, que não tem nenhuma vinculação com o Eduardo Campos, vai reorganizar a vida dele só para criar palanque para Eduardo Campos. Pode ter o Calil também, né? O Calil pode ser uma hipótese. Essa é uma hipótese. É uma hipótese. O Delgado, ele vai uma carreira progressiva lá na Câmara dos Deputados, né? Não creio que ele vai sair para o sacrifício. O negócio de sair para o sacrifício acontece muito no PT, né? Ou acontecia, né? Hoje não sei se acontece. Não tinha isso, sair para o sacrifício? Na verdade, pode ser o Calil. O fato é que o Eduardo Campos vai ter. Agora, eu te chamar a atenção também é que há uma semana, pouco mais, uma reunião do Aécio com a bancada de deputados federais na Câmara, ele deu uma orientação muito clara de não armarem, o PSDB não armar palanque para o Eduardo Campos nos estados. Né? Se ele der essa recomendação para todos, não vai ser ele que vai refrescar Eduardo Campos aqui. Né? Foi a mesma recomendação que o Lula deu para o PT, né? A mesma coisa. Não, claro, porque lá atrás o Eduardo Campos seria uma figura um pouco enfim, um projeto de tornar-se mais conhecido, alguém que faria dessa eleição de 2014 um degrau para 2018. Do jeito como estava, todo mundo gostava do Eduardo Campos. Porque agora, com a Marina lá, ficou confuso, porque ele já não serve mais para ninguém. Começa a ficar no foco, pode virar uma geni, né? Não chega tanto, não, pode ser, mas o certo é que de alguém que todo mundo gostava de ter perto, ele passou a alguém que todo mundo quer que seja mantido sob controle. Também recebemos, para um debate aberto, o possível candidato dos tucanos ao governo de Minas, o ex-ministro Pimenta da Veiga. O senhor ocupou cargos importantes, foi ministro, foi deputado, e agora o próximo passo do senhor é ganhar o governo de Minas, disputar o governo de Minas? Na verdade, eu retomo a minha atividade pública com um grande entusiasmo. Convidado pelo senador Aécio Neves, eu voltei a Minas de modo integral e definitivo. Aqui estou para ajudar na campanha de Aécio à presidência da República. Acho que o país tem dado sinais claros
de que este governo que está aí chegou ao seu final. O tempo deles já passou. E, portanto, o Brasil vai precisar de uma sucessão que seja harmônica e que certamente abra um grande espaço para a candidatura de Aécio Neves. Esta é a minha missão fundamental. Mas tem de ter uma correlação aqui em Minas, para ele disputar e abrir aqui em Minas uma candidatura forte. Essa candidatura seria do senhor? A questão de candidatura ao governo do Estado, o partido e a aliança de partidos, porque nós em Minas temos uma aliança muito forte, irá decidir no tempo correto. Eu sei que tem alguns nomes de extraordinária competência que estão sendo falados, e se o meu nome for lembrado, isso só já é uma homenagem, uma honraria. Mas não tenho nenhum pleito pessoal. Vim porque entendo que a eleição de Aécio Neves à presidência da República é algo que pode mudar Minas e que é de grande influência e grande necessidade para o Brasil. Quando nós governamos o país, nós reformamos o Estado, nós criamos o Plano Real, que estabilizou a nossa moeda. E há muito o que fazer, há tarefas tão grandiosas quanto estas, portanto, eu vou me dedicar à candidatura de Aécio. Nessa condição de coordenador da campanha presidencial do senador Aécio Neves, como é que o senhor avalia a importância que Minas Gerais tem, a vitória do grupo político dele aqui, para que ele tenha sucesso na sucessão presidencial? Eu acho que Minas terá um papel de extrema importância. Eu me atrevo a dizer que a eleição presidencial vai ser decidida aqui em Minas, porque as diferenças de votos em São Paulo não têm sido muito significativas, que é o maior colégio eleitoral. Ora, se no maior não houver uma grande diferença, aqui em Minas nós daremos uma grande vantagem para presidente, para a candidatura de Aécio Neves. E se essa vantagem for de tal modo expressiva que não possa ser compensada em nenhum outro estado, a eleição pode decidir aqui. Aliás, não será a primeira vez que isto possa acontecer, porque há mais ou menos 60 anos atrás, o Brasil tinha uma liderança expressiva como a de Aécio aqui em Minas, e um punhado de homens e mulheres de boa fé resolveram empolgar esta candidatura, criaram um grande movimento no Estado e acabaram elegendo o presidente JK. O presidente Juscelino foi eleito fundamentalmente pela votação que teve em Minas. Eu espero que isso se repita agora. A presidente Dilma teve uma votação superior aqui à do concorrente anterior, José Serra Tucano. Agora, como é que o senhor avalia a importância de vencer o candidato a governador de Minas Gerais para o projeto político do senador Aécio Neves? Ou seja, sem Minas Gerais, ele tem condições de prosperar lá fora? E só complementando, considerando que o adversário vai ser o ministro, né? O ministro Fernando Pimentel, que é um candidato também apontado como forte. Eu não desdenho de nenhuma candidatura, mas o que me parece é que nós vamos fazer aqui não é apenas uma campanha eleitoral para Aécio Neves ou para o nosso candidato ao governo do Estado. Nós vamos criar um movimento de modernização do país que, eu estou certo, irá empolgar Minas Gerais. Eu acho que ninguém vai ficar fora desse movimento. Compreendendo a importância que ele pode ter para o Brasil e para Minas, este movimento vai ganhar todas as regiões, todas as classes sociais, todas as pessoas de boa fé se engajarão neste movimento. E aí, a questão eleitoral é uma decorrência, tanto para a presidência quanto para o governo do Estado. O PSDB me parece que tem um desafio que vai para além de Minas Gerais. O senador Aécio Neves tem uma aprovação muito grande em Minas, foi governador, é muito conhecido no Estado, mas esse conhecimento não existe no restante do país, especialmente na região Nordeste, Norte. Ele tem aí um grande desafio. Qual que vai ser a estratégia do partido para torná-lo mais conhecido? Eu só queria complementar com o programa do PSDB que foi ao ar nessa semana, onde a estrela foi o senador Aécio Neves, e lá ele tentou estabelecer assim, um contato muito grande, mostrar uma intimidade grande com a população. É uma sinalização de que aí existe um problema a ser resolvido, né?
Eu diria que não há nenhum problema a ser resolvido. Há enormes tarefas numa campanha como esta. Mas eu insisto, Minas tem um papel decisivo. Para termos a frente que pretendemos ter em Minas, e aí é muito importante a sua referência à vantagem que a nossa opositora teve aqui na eleição passada, porque a nossa frente deve ser somada a estes votos que ela perderá. Eu acho que esta importância da eleição em Minas, ela repercutirá no país muito antes do dia da eleição. Portanto, o trabalho aqui há de ecoar no Brasil inteiro. Os mineiros precisam estar convencidos disso, que se nós conseguirmos demonstrar ao país que a nossa vitória aqui vai ser a maior que já houve, isto influirá nos demais estados. Haverá mais confiança. Agora, o presidente Aécio Neves, e podemos chamá-lo de presidente, sem nenhuma antecipação, porque ele é presidente do partido, mas ele está correndo o Brasil. E está correndo com um grande sucesso. Nos falamos esses dias, fazendo um balanço das primeiras viagens que fez, e a empolgação começa a surgir. Na verdade, o que há é uma certa exaustão deste grupo que está no poder. E o presidente Aécio é uma figura moderna, jovial, está conversando direto com o povo, com todos os segmentos. Então, eu não acho que há um problema a resolver. Há enormes tarefas e vamos enfrentá-las todas. Essa tarefa, desculpa, se você refere aí, internamente existe ainda dentro do PSDB uma situação ainda não resolvida. O senhor já o coloca como candidato presidencial, mas nós sabemos ainda que internamente existe uma outra pretensão, que é a do ex-governador José Serra. O senhor que conhece bem os paulistas, do PSDB paulista, o senhor vê condições dessa pretensão dele prosperar, dificultar o caminho de Aécio Neves, ou isso já está consumado? Você tem toda a razão, candidato não há nenhum ainda. Mas para não ficar muito longa a classificação pré-candidato à presidência da República, todos nós simplificamos chamando de candidato. Quanto à posição do PSDB de São Paulo, eu acho que na vertente sob a liderança do governador Geraldo Alckmin está inteiramente integrada. Ele esteve aqui em Minas outro dia e disse da admiração que tem pelo presidente Aécio, e foi uma viagem muito positiva. Quanto ao outro grupo, que segue a liderança do ex-governador José Serra, eu quero dizer que estou satisfeito com as posições que ele tem tomado. Acredito que ele vai se integrar à campanha e que será uma presença valiosa neste grande esforço que vamos fazer. Existem algumas avaliações que ele pode ir para o PPS e sair candidato a presidente. Avalia-se, inclusive, que isso poderia até ajudar o Aécio, porque divide mais a votação, levando para o segundo turno a eleição. Não, a melhor ajuda que ele pode dar é ficando no partido? Essa é a melhor ajuda que qualquer pessoa pode dar. Mantendo os tucanos... Melhor ter como amigo, né? É melhor tê-lo integrado, participando, como eu acho que vai ser. Porque o ex-governador José Serra é fundador, como nós, do PSDB, tem uma trajetória belíssima no partido, é sem dúvida um dos homens públicos mais preparados. Portanto, a integração dele eu considero da maior importância e creio que ela acontecerá. Mas a ajuda de uma eventual candidatura de Eduardo Campos é bem-vinda, né? Esta é muito bem-vinda. Primeiro, porque temos que respeitar a posição de um partido da importância do PSB. Depois, porque o governador Eduardo Campos tem todas as credenciais para ser candidato. Se nós defendemos a candidatura de Aécio, que é um ex-governador de Minas, é um ex-parlamentar, enfim, uma figura que tem uma trajetória próxima do governador Eduardo Campos. Ele tem todas as credenciais para se apresentar candidato. Depois, porque a liderança de Eduardo Campos no Nordeste é inequívoca. Eu estive lá algumas semanas atrás e vi que é uma candidatura que terá certamente uma presença forte no Nordeste. Nas outras regiões do país, depende do trabalho que ele desenvolveu. Em 2014, continue acompanhando Cena Política, que leva o debate até aí na sua casa. Grato e feliz 2014.